Este é um episódio que preferiríamos não ter que fazer. A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã já dura meio ano e por quase todo esse período, uma invasão terrestre em grande escala parecia fora de cogitação. Infelizmente, não estamos mais nesse estágio. Trump tentou praticamente de tudo, desde bombardeios, diplomacia, bombardeios, bloqueios, levantar 300 bilhões de dólares para o Irã, e já mencionamos bombardeios? O Estreito de Hormuz permanece fechado. Alguns navios tentam passar, mas ontem houve 4 ataques separados, mostrando que a estratégia de Washington de usar apenas meios aéreos e navais já não basta. O que deixa o presidente Trump com a pior escolha que ele já enfrentou até agora. Ou ele capitula totalmente ao Irã e permite que o regime estabeleça pedágios no Estreito de Hormuz, ou eleva essa guerra a um nível que nunca deveria ter chegado. Invasão, o jeito barato de entrar. Hoje, começamos pela opção mais barata para mudar o Irã, mas também a menos provável de dar certo. E esse será um tema recorrente no episódio de hoje. Quanto mais provável Washington usar certa estratégia para atingir seus objetivos, mais terá a perder. Quando dizemos menos provável de ter sucesso, porém, não queremos dizer que isso é uma ideia mirabolante, como lançar Reza Pahlavi de paraquedas no centro do Irã, junto com a 82ª Divisão aerotransportada e montar acampamento. Não. De todas as abordagens diferentes que vamos analisar hoje, essa é a única que já foi realmente tentada antes. O Irã costuma ser visto como a versão moderna do Império Persa, o que é parcialmente verdade. No entanto, como todo império, os persas, que são a maioria dominante, não são os únicos que vivem lá. O país possui muitos grupos étnicos minoritários que têm papel importante nesta história. Há os baluchis, que vivem principalmente ao longo da fronteira sudeste com o Paquistão, depois há um bom número de árabes em Khorasan, e alguns azeres ao longo da fronteira com o Azerbaijão. Para o que nos interessa hoje, no entanto, vamos falar principalmente sobre os curdos, que geralmente são considerados tanto os mais bem armados quanto os mais bem organizados do grupo. Eles possuem força de combate, ainda que modesta, e uma coalizão política unificada, algo raro na região, apoiando-os. Nenhum deles rivaliza com os serviços de segurança do Irã, que os superam muitas vezes em número e poder de fogo. Entre os movimentos insurgentes nas fronteiras do Irã, só os curdos pareciam ser uma força em que realmente dava para basear um plano. Nos primeiros dias da Operação Fúria Épica, esse plano chegou a ser executado, ou ao menos os Estados Unidos tentaram. O plano era transferir dezenas de milhares de curdos do Iraque de volta ao Irã, onde marchariam até Teherã sob cobertura aérea dos Estados Unidos e Israel. A partir daí, eles se uniriam ao ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, que, segundo relatos, teria virado agente duplo do Estado judeu e assumiria o controle do país. Era como uma liquidação de mudança de regime, com presença mínima ou nenhuma de forças dos Estados Unidos no local. Mesmo que a República Islâmica permanecesse, seria apenas uma sombra do que foi. Se tudo isso parece um filme de James Bond, é basicamente isso, e funcionou como você imaginaria. Tudo isso sobreviveu ao contato com a realidade por apenas alguns dias, no início de março. Na verdade, já havia problemas desde o começo. Os curdos tinham menos armas e menos membros dispostos a lutar na coalizão do que Jerusalém e Washington esperavam. Depois disso, tudo piorou. O vazamento da operação deixou Washington e Jerusalém em pânico. A Turquia, que nunca está disposta a assistir a uma operação curda armada a começar em qualquer lugar se puder atrapalhar, ameaçou apoiar abertamente o Irã por via aérea se esses planos fossem adiante. No final, parece que os Estados Unidos simplesmente cancelaram tudo. E mesmo assim, apesar de tudo isso, o plano não desapareceu por completo. Isso se tornou uma espécie de profecia autorrealizável. Os curdos receberam tanta atenção como um possível ponto de pressão contra o Irã, que agora temem represálias do regime ao fim dessa situação. Assim, qualquer apoio aéreo agora tem um peso diferente do de fevereiro. Washington pode estar menos inclinado a realmente adotar essa abordagem, dado o aquecimento das relações com a Turquia. Mas Israel, que tem uma força aérea altamente sofisticada, pode ser capaz de intervir e fazer isso por conta própria. Até agora, a possibilidade divide as autoridades israelenses.
Netanyahu foi um grande defensor disso, e há indícios de que o serviço de inteligência do país, o Mossad, acreditava que isso poderia ter funcionado se Trump não tivesse vetado a iniciativa. Afinal de contas, teve aprovação de Israel, então alguém achou que poderia funcionar. Mas essa certamente não é uma posição unânime. Até mesmo Israel Katz, o ministro da defesa deles, ficou franzindo a testa e balançando a cabeça com ceticismo quando foi perguntado sobre a possibilidade de isso realmente ter dado certo. Em geral, você leva o que paga, e com o Irã não é diferente. Se a opção mais barata não resolve, precisamos buscar uma categoria superior. Em apenas um momento, vamos falar sobre as outras opções dos Estados Unidos. Mas antes disso, uma pausa rápida para contar a vocês sobre o nosso site de assinantes, frontstove.com. War Fronts é o nosso espaço para todas as histórias que não temos espaço para cobrir direito aqui no canal principal. Um lugar onde podemos aprofundar muito mais do que fazemos no YouTube. Publicamos semanalmente 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre os principais conflitos e histórias geopolíticas para você. Nossa cobertura costuma focar na guerra no Irã, mas também traz diversos conteúdos sobre Ucrânia, Sudão, Sahel, Indo-Pacífico e outros conflitos que o mundo geralmente ignora. Assinar o War Fronts custa $5 mensais ou 50 anuais. Isso é frontstove.com. Confira. E agora, de volta ao assunto. A armadilha da ilha. Aqui é onde os custos realmente aumentam para os Estados Unidos e com esse preço maior deveria haver mais chance de sucesso. Se a maneira barata de entrar no Irã não decolar, ou se decolar apenas para desmoronar sob seu próprio peso novamente, o próximo passo em termos de operações terrestres quase certamente será o ataque e a ocupação de algumas das ilhas do Irã no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz. Existem muitas ilhas pequenas por lá com alguma presença militar iraniana, mas, para todos os efeitos, os 3 grandes alvos que os Estados Unidos podem tentar atingir são as ilhas Karg, Larak e Kashem. A ilha Karg é a joia da coroa do grupo e há muito é vista como alvo estratégico para atingir o Irã onde dói. Localizada a apenas 25 quilômetros da costa iraniana e com apenas 20 quilômetros quadrados de tamanho, mais de 90% do suprimento de petróleo da República Islâmica passa pelo seu terminal antes de ser exportado para o exterior. É realmente colocar todos os ovos em uma cesta só. Então, se o Irã perdesse as ilhas, ele ficaria economicamente debilitado de uma forma que a gente ainda não viu em nenhum momento durante essa guerra ou antes. Na verdade, é uma ilha tão importante que dedicamos um vídeo anterior ao assunto em março. Depois, temos as ilhas Larak e Kashem, que servem a 2 propósitos distintos, mas relacionados. A primeira é mais ou menos onde o Irã instalou suas operações de cobrança de pedágio, em grande parte pelo fato de que, geograficamente falando, ela funciona basicamente como um posto de observação sobre o próprio Estreito de Hormuz. Há um farol na ilha, além de sistemas de radar, torres de comunicação e postos de observação da Guarda Revolucionária Islâmica, que, segundo relatos, permitem aos guardas ter visibilidade sobre praticamente todos os petroleiros e navios de guerra que transitam pelo estreito. Mas se Larak é quem late, Kashem é quem realmente morde. Ela é uma base naval avançada da Guarda Revolucionária Islâmica, chamada de Porta-Aviões Inafundável do Irã. É a maior ilha do Golfo e oferece tudo que as forças locais precisam para atacar ou defender. Também é um centro dos barcos rápidos que incomodam navios que passam pelo Estreito de Hormuz. No geral, as 3 basicamente encantaram os planejadores de guerra em Washington como sereias persas da Odisseia de Homero. Mas, assim como na história original, isso foi planejado para ser uma armadilha, atrair os americanos e, uma vez que estejam lá, atacar. Realisticamente, os Estados Unidos provavelmente conseguiriam tomar as ilhas, embora isso certamente teria um custo. Temos certeza de que os iranianos fizeram o máximo para blindar essas ilhas ao máximo. Minas nas margens e na ilha, fortificações pesadas para defesa contra fuzileiros navais. Você entendeu, porém o Irã é especialista em guerra assimétrica, não convencional, então não seria surpresa se os Estados Unidos tomassem uma ou mais delas. A parte mais difícil dessa vitória seria o que ocorreria após Washington tomar as ilhas. Lembre-se, a ilha de Karg fica a 25 quilômetros da costa do Irã, e as outras também são próximas.
Quaisquer forças que tomassem as ilhas seriam alvos fáceis para qualquer drone, míssil ou até mesmo artilharia que viesse, algo que os militares iranianos ainda não tiveram a oportunidade de usar de forma eficaz até agora. Falando em drones, os que operam a essa distância gravam vídeos e basta ver compilações ucranianas de soldados russos em seus momentos finais para imaginar vídeos semelhantes que o Irã poderia fazer de soldados e fuzileiros navais americanos tendo o mesmo destino. E como o Irã agora declara estar pronto para receber os Estados Unidos, caso Washington intervenha, vamos apostar em todas as opções sobre o que a República Islâmica enviaria contra eles. Mesmo com condições desfavoráveis, Operação Assim tem apoio real em Washington. O senador Lindsey Graham, já falecido, pediu várias vezes essa operação e, mesmo sem a atenção do presidente, deixou sua marca. Na última terça, Trump reuniu-se na sala de situação para tratar do tema e disse à Fox News que tomar as ilhas não era sua primeira opção, mas que, se eles fossem suficientemente degradados, ele faria isso. Mas tomar algumas ilhas neste momento está mais próximo do lado modesto do que está sendo considerado aqui. Se Washington quiser abrir o estreito a ponto de enviar tropas, existe uma versão disso que é muito, muito maior. Propriedade à beira-mar. Então, conforme seguimos hoje, é importante manter o foco no objetivo. Washington faria isso por um único motivo: fazer o tráfego voltar a fluir pelo Estreito de Hormuz. Se nenhuma das opções anteriores pareceu suficiente para fazer a República Islâmica concordar, então temos mais uma coisa a considerar. Porque você está certo, nenhuma das opções anteriores provavelmente fará com que Hormuz seja reaberto. Não sem que o Irã esteja disposto a cooperar e fazer concessões. E até agora, nada indica que eles estejam dispostos a isso. Quando Trump iniciou a Operação Fúria Épica, foi prometido que seria uma campanha apenas aérea. Trump sempre criticou as longas intervenções no Oriente Médio e gerou polêmica nas primárias de 2016 ao condenar a guerra do Iraque. Então enviar tropas terrestres seria uma grande reviravolta. Dito isso, a Fúria Épica também foi apresentada como uma operação de 4 a 5 semanas. E aqui estamos nós, no 5º mês, não na 5ª semana. Quando se trata de Washington forçar a reabertura de Hormuz, resta apenas uma opção. O Irã, para contextualizar, tem 1/5 do tamanho de todo o território continental dos Estados Unidos e possui aproximadamente 1.700 quilômetros de litoral ao longo do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã. Nenhum poder naval americano conseguiria proteger uma área tão grande, como mostram os frequentes ataques a navios comerciais, inclusive ontem, segundo reportagens. Realisticamente, só seria possível com uma invasão terrestre da costa iraniana, e não somos os únicos a afirmar isso. Jason Campbell, do Instituto do Oriente Médio, declarou publicamente, abre aspas, é muito difícil imaginar qualquer cenário em que você possa garantir satisfatoriamente a segurança do Estreito de Hormuz sem forças terrestres. Diferente das estratégias com curdos ou ilhas, não seria uma incursão pequena. Os números variam conforme a fonte, mas estimativas da RAND, CSIS e do Colégio de Guerra Naval dos Estados Unidos apontam que seriam necessárias dezenas a centenas de milhares de pessoas. Uma estimativa indicou que seria preciso uma brigada expedicionária de fuzileiros navais com cerca de 17 mil homens só para conquistar a cidade portuária de Bandar Abbas. Então, quando você faz as contas, considerando o quanto de litoral realmente existe aqui, começa a entender de onde vem esse número de centenas de milhares. Como na abordagem das ilhas, isso tornaria as forças dos Estados Unidos alvos fáceis na costa. Raramente um país invade outro apenas pela costa, e há razão para isso. Nessa situação, todas as forças armadas iranianas estariam absolutamente ansiosas para entrar em ação. Basicamente, quem esteve ausente da guerra até agora foi o exército convencional iraniano, o Artesh, que sozinho conta com 350 a 420 mil soldados, além da milícia Basij, e de tudo o que o CGRI vai lançar contra os Estados Unidos. Ao contrário da ação com os curdos, onde Israel queria papel maior, Jerusalém avisou Washington que aqui atuaríamos sozinhos em terra. Destaca-se que o Irã demonstrou sua capacidade em guerra assimétrica, principalmente com drones, e parece não se importar com os bombardeios.
Apesar de ser uma estratégia vencedora até agora, ainda há dúvidas sobre sua sustentação em uma batalha terrestre convencional contra Washington. Pode muito bem ser que eles não sejam nem de longe tão bons quanto são com drones, ou pode ser que eles ofereçam uma resistência maior do que Washington está preparado para enfrentar. Ainda assim, eles continuariam a travar guerra assimétrica, quase sem interrupção, contra posições americanas por todo o país, a menos que Washington realizasse uma operação total em solo para derrubar totalmente o regime. O Irã claramente se preparou para esse tipo de invasão. Toda a doutrina defensiva do país foi construída para sobreviver ao tipo de estratégia de decapitação que os Estados Unidos vem perseguindo, mas também para resistir a esse tipo de ocupação. Mesmo que os Estados Unidos consigam operar em toda a costa do Irã, isso só prepara Washington para uma ocupação longa e difícil, sem apoio político interno para Trump sustentar. Esquecemos de citar que o Irã prepara mais surpresas para os Estados Unidos também? Recentemente, Teherã indicou que se os Estados Unidos desembarcarem, o Irã retaliará também em outros locais, especialmente Kuwait e Bahrein, com possíveis invasões em grande escala. Ahmad Ardestani, um deputado iraniano que faz parte do Comitê de Segurança Nacional, declarou oficialmente, abre aspas, se os Estados Unidos colocarem tropas em solo iraniano, nós também podemos lançar ataques terrestres contra o Kuwait e o Bahrein. Veja, esse pode carrega muito peso e não deve ser visto como algo certo. Se você entende a estratégia militar iraniana recente, verá que eles têm atacado quase todos na região. Todos os países do Golfo foram envolvidos, mas Kuwait e Bahrein sofrem mais que os demais. Teherã bombardeou os dois países continuamente na última semana, incluindo uma usina de dessalinização no Kuwait. Nesta região, água é como ouro líquido. 90% do abastecimento de água potável do Kuwait vem de usinas de dessalinização, assim como 86% em Omã e 70% na Arábia Saudita. Esse tipo de destruição, em grande escala, seria devastador para a região e para as forças dos Estados Unidos. Até agora, houve um total de 17 mortes americanas confirmadas na guerra, a grande maioria das quais ocorreu na primeira fase. Na última sexta-feira, foi a primeira vez desde abril que 2 soldados foram mortos, ambos lotados na Jordânia. Primeiro-tenente Tyler Phelan, 25 anos, e soldado Isabela Gonzalez, 19 anos. Esse número de mortes ocorreu sem que um único americano pisasse em solo iraniano e certamente aumentaria drasticamente se os Estados Unidos prosseguissem com uma operação como essa. Obrigado por assistir.